A seguir, Hora da Notícia. A repercussão da fuga de 17 detentos do Presídio Regional de Passo Fundo na madrugada de sábado. Para falar sobre a segurança pública, nosso convidado aqui no estúdio é o comandante do 3º RPMON, Tenente Coronel Volney Seulin. Mais de R$200 mil. Esse foi o valor que o município de Passo Fundo gastou para destinar corretamente lixos que foram descartados de maneira irregular pelos moradores da cidade. E ainda o time de hóquei sobre rodas de Passo Fundo, que já tem conquistas. Hoje é segunda-feira, 14 de janeiro, é hora da notícia. R$218 mil. Esse foi o valor exato gasto pelo município de Passo Fundo entre janeiro e novembro de 2018 para destinar corretamente alguns resíduos que foram jogados de maneira irregular em espaços inadequados por parte da população. E não é do lixo comum que a gente está falando. Olha só. É assustadora a quantidade de lixo espalhada pelo Bosque Lucas Araújo em Passo Fundo. Mas a situação aqui não é diferente de outras áreas da cidade, onde os terrenos baldios e as calçadas se tornam um lugar fácil para descartar o que não tem mais utilidade. São móveis, principalmente sofás, eletros e restos de materiais de construção. Entre janeiro e novembro de 2018, o município gastou mais de R$200 mil para dar a destinação correta a esses materiais. E esse gasto poderia ser muito menor. É que a Coordenadoria de Serviços Gerais disponibiliza um caminhão para recolher os objetos. Dentro dessa logística, é muito mais barato que os materiais sejam recolhidos antes de serem descartados irregularmente. Para isso, é muito simples. É só ligar e fazer uma solicitação de recolhimento. Para nós é muito melhor fazer o recolhimento na frente da casa da pessoa que está destinando esse móvel velho, né, que não tem mais utilidade, do que nós irmos retirar esse mesmo móvel de uma área de preservação permanente, de um terreno público, ou até mesmo de terrenos particulares. Antes de tomarem destino, o que é recolhido através dos chamados vem para o depósito. Aqui eles são separados a partir do estado de conservação. O que ainda pode ser utilizado é doado. A coordenadoria tem um cadastro de pessoas à espera de móveis e equipamentos. Hoje, são mais de 20 famílias na lista. O que não pode ser reaproveitado é destinado para o local correto através de uma empresa, que calcula o valor do serviço por metro cúbico do que é enviado. Muitas vezes a gente consegue até dar destino, né, adequado para esse móvel. Por exemplo, se um sofá, uma cama, um guarda-roupa, alguma coisa ainda tem utilidade, a gente pode muito bem fazer a doação, né, para uma pessoa que não tenha ou que tenha necessidade. A gente dá bastante valor para ele porque, além de a gente preservar a natureza, né, de não ter a questão do descarte irregular, a gente consegue dar um destino adequado. Nós temos uma equipe especialmente para isso. Nós temos um caminhão adequado, que é um caminhão baú, especialmente destinado para isso. Já faz 3 anos que a gente vem executando esse serviço. Dentro disso, o preço pago pelo município varia conforme o volume da classe, que é determinada a partir da Resolução 307 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. São 4 classes. Classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados de construção. Dentro disso estão os tijolos, blocos, telhas, placas de revestimentos, argamassa, concreto e peças pré-moldadas. Classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações, como plástico, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. Classe C são os resíduos que ainda não têm tecnologia apropriada de recuperação ou descarte adequado. E classe D são os resíduos perigosos, como tintas, solventes, óleos ou aqueles contaminados vindos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas
instalações industriais e outros. Esse serviço não tem custo nenhum, né, para o contribuinte. E para nós, como eu disse antes, é muito melhor fazer o recolhimento do que juntar, né, esse imóvel de uma área verde, por exemplo, né? Então, a gente insiste e a gente solicita que as pessoas liguem para a prefeitura, né, agendem o recolhimento, que a gente fará, né, esse recolhimento e dará o destino adequado para esse bem inservível, né, que de repente até poderá ser de utilidade para uma terceira pessoa. E olha, para solicitar o serviço é só pega o telefone e liga na Coordenadoria de Serviços Gerais e aí você programa o agendamento. O telefone é 3313 7576. Quem nos traz informações sobre a fuga no Presídio Regional de Passo Fundo é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. Olha, Thaís, 8 agentes penitenciários para cuidar de 758 detentos. A realidade do Presídio Regional de Passo Fundo foi escancarada na madrugada de sábado, quando 17 detentos do regime fechado fugiram depois que o motorista de uma caminhonete derrubou o portão que dá acesso ao pátio. Os fugitivos já aguardavam a ação no forro de um galpão e tiveram acesso a ele fazendo buracos em paredes. O Presídio Regional de Passo Fundo data de 1978, portanto tem 40 anos de existência. Foi construído para atender a 320 apenados e hoje tem quase 800. A fragilidade da edificação é mais do que visível. Invariavelmente se tem notícias de túneis e buracos pelas paredes da casa carcerária. Tanto que uma caminhonete conseguiu derrubar um portão que deveria ter estrutura para não sair do lugar. O diretor do presídio, Renato Garlett, atribui o resultado da fuga à velocidade com que a ação foi realizada e lembra que em outra ocasião, com o mesmo número de agentes, que são 8, se conseguiu recapturar 10 de 11 detentos que tentaram fugir. No momento do resgate dos presos, não havia policiais nas guaritas que servem para a guarda externa do presídio. Segundo Garlett, durante o dia, a penitenciária conta com policiais da Brigada Militar cumprindo essa função. Dentre os fugitivos, há criminosos com extensa ficha criminal, são assaltantes perigosos, envolvidos em assalto a bancos, roubos de carros, tráfico de drogas. São presos que têm um conhecimento vasto da região também. Se a Casa Prisional de Passo Fundo tem 40 anos e já não suporta mais a demanda, há 11, Passo Fundo espera a construção de uma penitenciária estadual. Dinheiro depositado via Caixa Federal, que já foi perdido, recuperado e agora está novamente prestes a se perder por falta de projeto do governo do estado. Isso tudo tem esbarrado na burocracia. Enquanto o sistema carcerário brasileiro não tiver um olhar sério e responsável, continuaremos a conviver com cenas de cinema como as protagonizadas na madrugada deste sábado. Zumara, obrigada pelas informações. Que a semana seja boa, apesar de notícias não tão. E até amanhã. Até amanhã. Obrigada. Thais. Bom, no próximo bloco, para seguir falando sobre segurança pública, nosso convidado aqui no estúdio é o comandante do 3º RPMON, o Tenente Coronel Volney Seulin. Nós já voltamos. A segurança pública também é tema aqui da nossa série de entrevistas no Hora da Notícia, entrevistas que fazem um balanço de 2018, mas principalmente traçam as perspectivas, os desafios para 2019. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o comandante do 3º RPMON, Tenente Coronel Volney Seulin. O regimento tem sede em Passo Fundo, mas atende a mais de 20 cidades aqui da região. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Ok, como é que você está? Sempre um prazer a gente poder estar aqui para falar sobre segurança pública, né? Pois é, comandante, como é que encerrou esse ano de 2018 para a Brigada Militar? Encerramos um ano altamente positivo. Nós tivemos nas nossas ações policiais uma redução significativa nos crimes, tanto crimes de homicídio quanto crimes de roubos, né? Os nossos indicadores de criminalidade, todos eles baixaram.
pelas ações de ostensividade que a nosso efetivo está dando nas ações de abordagem de pessoas, nas abordagens de veículos, nessa fiscalização. Então, todos os nossos indicadores, eles houveram uma significativa diminuição, porque a comunidade também entendeu, Thaís, a comunidade também colaborou, a necessidade de que se fizessem essas ações de abordagem, de fiscalização, onde nós conseguimos, então, levar a maior sensação de segurança para a comunidade de Passo Fundo e região. Então, vocês atribuem essa diminuição à maior fiscalização. Podemos entender dessa maneira? Nossos dados indicativos, nós abordamos no ano de 2018, 192 mil pessoas foram abordadas e fiscalizadas. 951 veículos foram abordados e fiscalizados nos 22 municípios de abrangência do 3º Regimento. Isso repercutiu em mais de 451 foragidos recapturados. Também repercutiu em totalidade em prisões da Brigada Militar, em quase 2.000, 3.000 prisões, entre termo circunstanciado, crimes de menor potencial ofensivo, onde a pessoa responde ao processo, mas se livra solta, e em prisões também efetivas, em prisões em flagrante. Então, tudo isso, na realidade, é um trabalho de ostensividade que dá uma diminuição significativa nos indicadores de criminalidade. Agora, comandante, quais são os problemas mais difíceis de serem solucionados? Nós temos, atribui um problema de educação, né? Vamos saber, a perturbação do sossego público. É um problema, na realidade, que ele atinge as pessoas, não é um problema criminal, que vai repercutir em homicídio, em furto, em roubo, mas é um problema que incomoda as pessoas. Só que, na realidade, a Brigada Militar não tem efetivo para estar indo em todas as residências, em todas as casas, para conseguir controlar isso. Então, a gente faz o trabalho, principalmente na área central, né, onde a gente faz as abordagens para tentar, na área central e alguns bairros da cidade, tentar diminuir. Já estamos em trabalho também com o Batalhão Ambiental para fazer, junto com o Batalhão Ambiental e com a Brigada Militar, a leitura dos índices e aí atribuir também a questão do crime às pessoas que descumprirem a legislação de poluição sonora. Seria muito mais fácil cumprir a legislação e colocar o volume do som dentro do que é permitido, assim como seria mais fácil não jogar o lixo numa área indevida, como a gente viu há pouco. Então, tem uma questão que depende de cada um, que é comportamental, que tem a ver com educação ou com a falta dela. Tanto essa questão de lixo, né, que de manhã as pessoas na Independência acordam a cidade com um lixo enorme, né, não é atribuição de polícia, é atribuição de educação, quanto também a atenção daquela lei municipal em que não é competência da Brigada Militar o controle de bebidas alcoólicas, porque a lei é municipal, mas também as pessoas descumprem a lei, achando que só posso cumprir, eu só devo cumprir a lei se eu sou fiscalizado. Esse é um conceito no Brasil que a gente tem que mudar. Se a lei existe, ela é para ser cumprida, independente de eu ser ou não fiscalizado. Então isso influencia na questão da bebida alcoólica, na questão da perturbação do sossego público. Não são problemas policiais, mas são problemas que indiretamente nós somos acionados, 190, porque a comunidade não encontra guarita em outra instituição, a não ser na própria Brigada Militar. Há pouco a gente ouviu a Zumara falando sobre a fuga do presídio e a gente quer entender qual é, de fato, o papel da Brigada Militar nesta situação. Thaís, assim, até hoje, até dia 14, a Brigada Militar, durante esse ano de 2019, já prendeu mais de 40 foragidos, recapturou mais de 40 foragidos. A legislação, ela modificou há 2 anos atrás e não dá à Brigada Militar a questão da guarda externa dos presídios, não compete mais à instituição Brigada Militar. Mas a Brigada Militar continua fazendo esta guarda externa porque não houve ainda uma transição para a SUSEP ou para uma outra instituição que o governo tenha entendido de criar. Então, através da parceria, ainda nós mantemos a guarda externa do presídio, mas não próximo aonde é o pátio externo, pátio interno, aonde houve a fuga. Então, nós estamos nas guaritas mais afastadas. Mas tão logo nós ficamos sabendo deste fato, nós movimentamos todo o nosso efetivo para o local do presídio, da noite, para não permitir que mais apenados fugissem. E também determinamos, ou também em conjunto com o Batalhão de Choque nosso aqui, efetuamos uma revista na Casa Prisional, naquela galeria, também para levar tranquilidade tanto para os apenados quanto para os familiares, para saber realmente o que estava acontecendo lá dentro. Então isso nós adotamos às 5 ou 6 da manhã de sábado e também intensificamos as buscas para tentar localizar novamente esses apenados. Frisando, logicamente, que nós já colocamos de volta este ano mais de 40 apenados que estavam em débito com o sistema carcerário brasileiro. Só para a gente concluir aí, aqui, o que o Tenente Coronel Seulin, comandante do 3º RPMON, espera desse ano que está começando?
Eu espero, na realidade, que a gente consiga concluir o que nós já começamos ano passado, que é o projeto licitatório da Prefeitura de Passo Fundo, para colocar as câmeras de vídeo monitoramento, para aumentar mais 80 pontos e conseguir colocar os olhos mais na cidade de Passo Fundo. Esperamos também concluir o curso de formação de soldado, onde nós estamos com a previsibilidade de formarmos no dia 27 de julho mais 85 novos servidores. Então, com novos servidores e com nova tecnologia aportada, pretendemos que em 2019 a gente consiga manter e diminuir os indicadores de 2018 para que a comunidade de Passo Fundo consiga trabalhar, produzir e a gente consiga ter um ano melhor. A gente vai seguir aí acompanhando o trabalho de vocês, que o ano seja excelente. Muito obrigada. Obrigado. Olha, e a partir de hoje, novos desvios passam a valer no trecho de obras da Avenida Brasil, em Passo Fundo. As obras de revitalização da avenida, elas seguem no bairro Petrópolis e os novos desvios são no sentido centro-bairro e também bairro-centro. Bom, no sentido centro-bairro, atenção então, com o trecho da avenida bloqueada, o trecho é entre as ruas Olavo Bilac e Dom Pedro II, o desvio tem que ser feito no contrafluxo da avenida, com conversão na rua Olavo Bilac. Já no sentido bairro, quem sai aqui do bairro São José em direção ao centro, por exemplo, com o contrafluxo, os condutores devem utilizar o desvio alternativo da rota, entrar na rua Doutor Bozano para acessar a rua Paissandu e depois retornar na rua Afonso Pena para sair na Avenida Brasil. Para caminhões, o trajeto obrigatório para trafegar no sentido bairro centro é entrar na Avenida Rui Barbosa, seguir até o 7º Céu e acessar a rua Rodrigues Alves para sair então na Avenida Brasil. Bom, a segunda-feira começou com céu azul, mas as pancadas de chuva devem continuar nesta semana também. Veja mais na previsão do tempo. A terça-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 21 e máxima 31 graus. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, mínima 21 e máxima 31 graus. Amanhã vai ser realizada a primeira prova do vestibular complementar aqui da UPF. Essa edição ela tem uma novidade, ela oferece a opção de prova em 2 datas. Então, amanhã, 15 de janeiro, e tem também a data de 19 de fevereiro. Isso facilita muito para quem está viajando, quem está em férias. Outras informações e inscrições você consegue no site vestibular.upf.br. O hóquei sobre rodas é um esporte muito popular na Europa. Lá, os atletas recebem bons salários e têm reconhecimento, como os jogadores de futebol daqui, por exemplo. Mas aqui no Brasil é praticamente desconhecido. O esporte começa agora a ganhar espaço também por Passo Fundo, que tem um time que já conquistou o Campeonato Gaúcho. Reveja essa história. Patins, taco, bola, caneleira, luva, proteção de boca. Estes são os equipamentos para jogar hóquei sobre rodas. E é aqui nessa escola de patinação que foi montado o primeiro time de hóquei sobre rodas do Norte Gaúcho. E para jogar, a quadra é formada por 5 jogadores de cada lado, 4 na linha e 1 no gol. As equipes são montadas com atacante, armador e 2 defensores. Para formatar o time e deixá-lo pronto para competir, o Gonzato, que é o diretor da escola, trouxe o Jackson e o Marcelo, a nova e a antiga geração de hóquei sobre rodas. As pessoas sabem que a minha profissão é outra, eu sou advogado, mas me envolvi com a patinação, tendo visto que nós temos uma filha que patina, inclusive ela é vice-campeã brasileira, e como o Passo Fundo não tinha uma estrutura voltada para a patinação e para o hóquei, isso que nos estimulou a entrar nesse empreendimento. O Marcelo é paulista, patina há 40 anos, filho de jogador de hóquei, ele tem experiência de quem jogou dentro e por um bom tempo fora do país. Marcelo foi 5 vezes campeão mundial de clubes, 3 vezes pela Portuguesa Paulista e 2 vezes por Portugal. Na seleção brasileira, tem 2 vice-campeonatos. Tem diferença entre o hóquei no gelo e o hóquei sobre rodas? Exatamente, o hóquei no gelo é um esporte tipicamente americano, um esporte de muita violência,
o pessoal é muito viril, e o hóquei em patins é um esporte como o futebol, é um esporte mais latino, onde o drible e a ginga que prevalecem sobre a força. Na formação da equipe, o Jackson teve um papel fundamental. Ele é de Palmeira das Missões e hoje é jogador da seleção brasileira. Patina há 18 anos, começou aos 11, já jogou em muitos times do Brasil e também passou um tempo em Portugal. E aqui tem a missão de incentivar a base da escola para reforçar o time principal. Igual futebol, quem marcar mais gol ganha. A intenção é essa, quem marca gol, o quanto mais gol marcar, você sai satisfeito no final da partida. O tempo é 20 minutos parado, né? 20 minutos cronometrado. 2 tempos de 20, na verdade, parado. Aqui no Brasil ainda se jogamos com 20 minutos, mas na Europa ainda quando eu estava lá, a gente jogava 25 minutos. Parado, cronometrado. A equipe foi formada em abril deste ano e já chegou a uma conquista importante. O time foi campeão gaúcho em Gravataí de forma invicta e teve ainda o artilheiro, melhor goleiro, melhor ataque e melhor defesa do campeonato. Mas foi um nível muito bom de campeonato, foi um nível muito alto, eu já esperava esse nível muito alto, por isso que a gente já tinha treinado com essa equipe aqui algumas vezes e já aprontamos elas para próximos eventos que a Lapietá vai conseguir fazer aqui na cidade de Passo Fundo e na escola do Lapietá também. É fato que o Brasil é o país do futebol e praticamente ignora a prática do hóquei sobre rodas. Infelizmente no Brasil ainda há uma cultura muito voltada para o futebol e alguns esportes se destacam momentaneamente. Já no exterior há um apoio governamental para os demais esportes e o hóquei em patins em países como Portugal e Espanha são esportes muito difundidos, com milhares de praticantes, onde você é até reconhecido na rua. A caminhada é longa para o reconhecimento do esporte. É um trabalho que está só no início aqui em Passo Fundo, mas é o começo de uma mudança de paradigmas no nosso país, que respira e vive futebol. Nosso propósito, a partir de agora, é mantermos a escola de hóquei, ou seja, fazer a formação dos novos alunos, desenvolver os novos alunos e manter um time de elite de hóquei, ou seja, um time voltado para os grandes eventos gaúcho, brasileiro e mundial. Essas foram as informações de hoje. E esse programa é sempre reapresentado à noite, em 2 horários, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã, porque ao 12h30 é sempre ao vivo. Uma ótima semana para você.